Está, Dr. Mário Correia. Ora, meus caros amigos, cumprimentos a todos, agradeço-lhes a vossa presença, faço votos para que a esposa do nosso confrade Ralph melhore, que teve um problema de saúde, se Deus quiser vai ser uma coisa que se resolve. E queria dizer-vos, antes de começar, já os saudei, hoje é o dia da língua portuguesa. Todos nós temos orgulho em ser portugueses e temos orgulho em usar aquilo que hoje é uma língua utilizada por muitos largos milhões de falantes. É uma coisa que nos aproxima de todos os países que usam essa mesma língua e que nos aproxima de todos os continentes. Portugal tem coisas muito boas, uma delas é a língua. Sabem qual é a segunda coisa que tem? Muito boa? Ser o vinho, não é o vinho. Quero comparar com a língua. Estou a dizer, é outra coisa. E vamos começar então agora a nossa reunião, depois desta saudação que vos fiz. E vou pedir ao professor Gonçalo, que vai ser o moderador também, que apresente quem é que vai hoje usar a palavra. Vamos ter mais uma vez o professor José Augusto Maia Marques, que é um contador de histórias. Vocês vão ouvir em breve, vão ficar deliciados. Peço ao professor Gonçalo Maia Marques que apresente o seu progenitor José Augusto Maia Marques. Faça isso, Gonçalo. E faço com a maior honra, grão-mestre, e carinho também. O nosso convidado de hoje, professor José Augusto Maia Marques, licenciado em História, mestre em Antropologia, é um grande historiador, é uma pessoa que tem desenvolvido ao longo da sua carreira académica, que tem percorrido várias instituições de ensino superior, desde logo a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a Universidade Portucalense e o Instituto Superior da Maia, depois o Instituto Universitário da Maia, entre outras. É uma pessoa que tem trabalhos ligados à história cultural, à antropologia cultural da nossa região, do nosso território, e traz-nos hoje aqui um trabalho muito sugestivo. Aliás, no Dia da Língua Portuguesa, vem mesmo a calhar provérbios sobre a vinha e o vinho. Queria também dizer que o professor José Augusto Maia Marques é, desde há várias décadas, técnico superior de História e de Património da Câmara Municipal da Maia, onde tem desenvolvido larga atividade cultural, também, ligada às políticas públicas autárquicas, no Fórum da Maia, em diversas instituições e associações académicas e culturais, e que é para mim uma grande honra ser seu filho. E por isso dou-lhe de imediato a palavra para nos apresentar o seu trabalho, que aqui o fará com muito gosto. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras tão gentis. Boa tarde a todos. Uma saudação especial para o Rafa e para, enfim, que passe rapidamente o acidente com a esposa. Eu também já recebi a AstraZeneca e confesso que não senti rigorosamente nada, nem sequer uma dorzinha no braço, portanto acho que são circunstâncias, isto são lotarias no fundo, não é? Ora bom, eu como tinha combinado com o nosso grão-mestre, vou fazer mais uma série, ou mais um elemento da série Provérbios, Conversas. Da outra vez foi poesia, aliás o Gonçalo no slide introdutório colocou lá 2 azulejos muito interessantes, bem significativos dessa poesia à volta do vinho. E vou, se não se importam, compartilhar a tela para poder ir buscar.
penso que já estará tudo mais ou menos normalizado. E então, dizia eu gosto de escrever porque nestas coisas, quando se tem o tempo contado, ou mais ou menos contado, a ditadura do papel é uma coisa muito bonita. Toda a gente se lembra, ou grande parte das pessoas se lembrarão desta página do livro da terceira classe, do nosso livro da terceira classe, onde se falava de muitas práticas agrícolas, mas especialmente das vindimas. Eu ampliei um bocadinho aquela imagem ao lado esquerdo, onde podemos ver de facto as senhoras a fazer as vindimas e os homens a transportarem os cestos. E, portanto, desde há muito que me interesso por estas coisas, e combinei, de facto, com o nosso grão-mestre, fazer uma série de intervenções, sempre que possíveis, sobre o vinho e a cultura popular. O vinho e a cultura popular é uma coisa vista numa perspectiva etnoantropológica, é uma coisa, não digo que é sem fim, mas é quase sem fim. E nessa linha já conversamos sobre o vinho e a literatura, logo na primeira sessão, o vinho e a poesia popular, e hoje tinha, de facto, planeado falar sobre os provérbios à volta do vinho, tema que, aliás, os galegos, nós não nos podemos esquecer que os galegos não são só aqueles pândigos vizinhos que nós temos aqui ao nosso lado. Os galegos, há muitos anos que em muita coisa estão muito adiantados que nós, mesmo com todos os boicotes académicos, e o professor Barros Cardoso, que está muito dentro desta coisa, sabe perfeitamente que toda aquela geração de 40, 50, 60 produziu homens fabulosos, que no fundo foram os responsáveis por se ter guardado até hoje a cultura galega, e hoje se poder ir ao congelador buscar a cultura galega e pô-la a funcionar de novo. E, portanto, também eles fizeram muitas recolhas, como vem aqui um refraneiro do vinho, cantigas sobre o vinho, enfim, há imensas coisas sobre o vinho que os nossos vizinhos são mestres, de facto, nesta questão. Isto, obviamente, que passa muito por aqui também a questão política. Os provérbios são parte muitíssimo importante da cultura popular e, infelizmente, com o desaparecimento da geração de etnólogos e antropólogos que trabalharam na década de 60, as coisas na investigação levaram a uma brusca guinada nesta área. Confesso que ignoro se bem, se mal. Às vezes as mudanças, não sei se para que lado caem. De qualquer das maneiras, sabemos que os nossos provérbios tradicionais começaram por ser substituídos por frases características que interessavam ao Estado Novo. Trago que esta, e não é inocentemente, Portugal não é um país pequeno, todos nós, eu lembro-me disto em postal até, além da fotografia ou da imagem que estava pendurada na escola, lembro-me disto em postal. E, de facto, cá temos o Império Português, digamos assim, colocado sobre a Europa para nos dar a ideia de que Portugal não é um país pequeno. Curiosamente, muitos anos depois, em pleníssima democracia, a ideia continua. Só que desta vez a gente não sobrepõe à Europa, mas sobrepõe ao Atlântico. E então Portugal é enorme, porque temos toda aquela área à volta dos Açores, da Madeira, enfim. Só para vocês verem que às vezes os tempos mudam, mas as ideias nem sempre. Depois destes slogans, aparecem os slogans políticos fortes, de que também todos nós nos lembramos, não é? O povo libertou o camarada Arnaldo Matos, o camarada Arnaldo Matos, que era o grande educador do proletariado.
A seguir vêm as mensagens publicitárias materialistas que nos invadem por aí, os taipais das obras, a publicidade natural. Depois, eu diria umas frases dignas de uns antropóides milenares, fruto dos teclados, dos tablets e dos telemóveis, hoje para Dia da Língua Portuguesa, não é? Amor, já estou aqui, quando chega está tudo bem, beijos. A língua portuguesa é uma forma de língua. Se calhar, dentro de pouco tempo, está dicionarizada, está aceite. Hoje faz-nos a comichão do baixo ventre, amanhã teremos que as aceitar. E depois, ainda por cima, se transforma este símbolo tão bonito do amo-te, não é? Escrito nas árvores, se calhar não era muito ecológico, mas enfim, transforma-se depois nos caracteres marcianos que eu acho que os próprios autores não dizem rigorosamente nada. Isto é, o provérbio, aquilo que todos nós dizíamos, aquilo que nos servia para perguntar, para responder, para desafiar, praticamente hoje, só em termos quase arqueológicos é que é utilizado. Eu ainda me lembro em criança, perdoem-me de eu personalizar isto, mas ainda me lembro muito bem em criança, eu sempre gostei destas coisas do campo, ainda por cima, eu sempre, até muito tarde, vivi com os meus avós, portanto, numa casa de lavoura. E então há um episódio delicioso, que é o seguinte: o faz tudo e o capataz da casa dos meus avós, onde vivíamos todos, nós chegamos a viver 4 gerações em casa dos meus avós. O Zé Freitas, que é este senhor que vocês veem aqui, a fotografia é quase contemporânea do episódio, e o episódio passa-se naquela janelinha ali ao fundo, por trás daquele gradeamento, daquele portão. O Zé Freitas, que vemos nesta foto praticamente da época, pela segunda vez foi chamado pelo moço segundo, um rapagão de Amarante, que gostava de tocar a sua braguesa até altas horas e depois acordava tarde. Só que naquele dia, ao amanhecer, cabia-lhe abrir os postigos da adega e soltar os tourinhos para limpar as camas e colocar o mato e a palha nova. E o Zé Freitas vociferou: levanta um raio. E de dentro do quarto camarata, uma voz ensonada: ó Sr. José, nem por muito madrugar amanhece mais cedo. E esta frase, como quem diz, não vale a pena chatear-se porque a hora é a hora. Esta frase ficou-me, e é um daqueles exemplos do provérbio como resposta. A minha bisavó, que era exatamente também desta época, uma mulher sábia, costumava dizer: nunca soube porquê uma resposta bem dada vira um carro de mato. Era uma expressão que ela utilizava muitas vezes. Ora, os provérbios são ditados simples, concretos, tradicionais, expressam uma realidade baseada no senso comum ou na experiência. São normalmente sentenças morais ou conselhos da sabedoria popular. A minha costela de antropólogo, entre comas, leva-me a atribuir grande importância aos provérbios. Porquê? Porque eles representam o acumular e sedimentar de conhecimentos com centenas de anos, baseados em práticas e observações empíricas seculares. Eles são, até certo momento da história da humanidade, o conhecimento. E ainda hoje, grande parte deles tem carradas de razão, não é verdade? Todos reclamam da falta de dinheiro, mas da falta de inteligência ninguém. Isto é um provérbio judaico, que eu acho que continua, e se calhar continuará por muito tempo, a ter toda a razão. Resolvi que não iria considerar aqui aqueles provérbios que, de certa forma, deixaram de ser provérbios e passaram a ser quase expressões idiomáticas. É o caso, por exemplo, do falta tomado ela, que hoje se utiliza muito mais com o significado de alguém que não regula bem
ou a quem falta um parafuso, ou também o conhecidíssimo muita parra, pouca uva, isto é, muito aparato e pouco sumo. E quantas vezes no mundo académico usamos esta expressão em trabalhos que nos entregam? Ou ainda o até ao lavar dos cestos é vindima, lembrando-nos que as coisas só acabam no fim. Quantas vezes vemos este provérbio citado, por exemplo, a propósito de jogos de futebol com vitórias tardias? Resolvido, então, a atacar a questão dos provérbios, muno-me de algumas das minhas peças de artilharia, os principais trabalhos portugueses, adagiários e livros de provérbios, assim como os bons galegos que tinha à mão. E chego à conclusão que é impossível. A tarefa era ciclópica, como dizia Marcelo Caetano, a tarefa era ciclópica para o tempo que tinha e para executar, para que ela conseguisse encaixar nesta conversa que nós iríamos ter. E lembrei-me então, quase milagrosamente, de uma peça curiosíssima que tenho, eu não sei se mesmo assim vocês veem no quadradinho, portanto que está aqui na minha mão, uma peça curiosíssima que se intitula, é um adagiário, que se intitula Adágios, Provérbios, Rifãos e hinos da língua portuguesa, tirados dos melhores autores nacionais e recopilados por ordem alfabética. Portanto, é, como vêem, um livro de 1780, e o seu autor esconde-se sob o pseudónimo de Friléu. No entanto, o nosso bem conhecido Inocêncio sustenta que Friléu significa Francisco Roland, impressor livreiro em Lisboa. E, portanto, estaria assim desfeita a dúvida. Aquele é um retrato do Jean-François Roland, portanto, do Francisco Roland, impressor em Lisboa. O livro foi um sucesso, tendo em conta que, passados muitos anos, não é? Passados 70 anos, voltou a ter uma nova edição revista e aumentada. Querem os entendidos que o mérito desta recolha seja também muito do António Lourenço Caminha e do padre Rafael Blutot, que fizeram também recolhas que contribuíram, de facto, para este adagiário, que apresenta esta forma que vocês veem, portanto, os poemas por ali abaixo. Quando muda de tema, como diz ali embaixo, o vinho, significa que a partir dali são os provérbios todos que dizem respeito ao vinho. Neste caso, para trás, estavam os que diziam respeito à vinha e assim sucessivamente. Trago aqui apenas um punhado de temas e em relação à vinha e ao vinho, porque entendo que são bem demonstrativos dessa sabedoria popular que certos pseudo-eruditos continuam a negar, mas que é cada vez mais visível. Aliás, um estudo metodologicamente correto desta publicação permitirá, se calhar, chegar a aspectos muito importantes para o conhecimento do vinho e da vinha e de toda a etnoantropologia que as rodeava em meados e finais do século XVIII. Só para exemplificar, deixo-vos aqui dois quadros, portanto, uma ligeira sistematização. Um que fala de vasilhame usado, portanto, o vasilhame nesta altura. E através dos provérbios nós verificamos onde diz a Évora Monte fazer barris. Tenha eu pipas e cabedal e quem quiser. Portanto, este é muito interessante porque todos eles são interessantes, como vocês sabem, mas alguns deles têm lições e este é um deles. Para que é que eu preciso de ter vinho e lagar se tiver dinheiro? Peço desculpa. Se tiver dinheiro e tiver pipas, não é? Compro bom vinho, ponho nas pipas, nem preciso ter lagar, nem preciso ter vinhos sequer. Tonel mal lavado, vinho estragado, portanto, a cuba cheira ao vinho que tem. E vejam depois
o que é que nós podemos tirar daqui? Homem atrevido, odre de bom vinho e vaso de vidro pouco duram. Portanto, o homem atrevido não há de durar muito. O odre de bom vinho, por maioria de razões, não é? E o vaso de vidro, porque se parte facilmente. Não sei que faça, se beba o vinho, se parta a cabaça. E ainda, amigos e picheios de vinho, tudo acaba. E é verdade, sobretudo quando os amigos são falsos amigos. E até a borracha, que nós não usamos muito cá para o norte, mas que lá para o sul, com influência extremenha, não é? Não vás sem borracha a caminho. E quando a leves, não seja sem vinho. Mas também podemos, por exemplo, num outro quadro, ver uma hagiografia nos provérbios. Esta hagiografia tem piada porque mexe com datas, não mexe só com os nomes, mexe com datas. Por São Matias fazem-se as enxertias. Naquela altura, finais do século XVIII, ainda não havia aqueles almanaques. A maior parte das pessoas não sabia ler. Portanto, como é que se transmitiam estes conhecimentos? Como é que se dizia, opá, olha aqui, as enxertias fazem-se mais ou menos no dia não sei quantos. Eles sabiam lá qual era o dia não sei quantos. Mas o São Matias, portanto, os dias religiosos, esses normalmente eram fáceis de fixar. E por isso as enxertias fazem-se pelo São Matias. Assim como em dia de São José, come-se, bebe-se e bate-se o pé. A água de São João tira o vinho e não dá pão. O que significa que se chover no São João, não faz nada ao vinho, ou um bal, e não faz nada ao pão. Até ao São Pedro tem o vinho medo. Portanto, até ao São Pedro ele está, vai, não vai. Por Santa Marinha vai ver a tua vinha e qual a achar está lá a vindima. Em função disso, podes prever se a vindima é mais cedo, se é mais tarde. O São Tiago é um provérbio que todos nós conhecemos. Por São Tiago, na vinha, pinta o bago. Dia de São Lourenço, vai à vinha e enche o lenço. Chuva fina por Santo Agostinho é como se chovesse vinho. Como quem diz, uma chuvinha fina na altura de Santo Agostinho aumenta a produtividade. Por dia de São Mateus, vindimam os sisudos e semeiam os sandeus. São Miguel das uvas, tanto tardas e tão pouco duras. Como quem diz, pois nunca mais chegas e vais logo embora. Por São Lucas, mata teus porcos e tapa tuas cubas. Por São Simão e São Judas, colhidas são as uvas. Colhidas devem ser as uvas, é o que isto significa. Bom, e finalmente, em dia de São Martinho, prova o teu vinho. Portanto, são, de facto, estudos sistemáticos que se podem fazer a propósito de muitíssimas outras coisas, até de instrumentos de cultivo. O livro, a parte que nos interessa, eu dividia essencialmente em 5 partes mais significativas. A parte do beber, e cito logo o primeiro provérbio que vem a seguir, neste caso, ninguém diga desta água não beberei, mas o beber tem muitos provérbios sobre vinho. Depois vinagre, o vinagre fala muito no vinho, este é que eu não percebo, apregou o vinho e vende vinagre, não é? Quer dizer, há muita gente que faz, mas valha-me Deus. Depois, a vindima molhada acaba cedo aliviada, portanto, se ela é molhada, toca andar rapidamente. A vinha posta em bom compasso, aqui não está o provérbio todo, que vamos vê-lo a seguir. E, finalmente, o vinho, lá está, dia de São Martinho, prova o teu vinho. E em termos de temáticas propriamente ditas, há uma série delas que eu chamo considerações sobre. E para não exceder o meu tempo, vamos passar já à primeira das considerações, que são as considerações sobre a localização da vinha.
todos os provérbios apontam para a importância da localização da vinha. E não só em relação à distância. O velho põe a vinha e o velho a vindima. Como quem diz, se ele puser a vinha num sítio longe, num sítio difícil, é ele que tem de ir ao sítio longe, ao sítio difícil. Quem em ruim parte tem a vinha, às costas atira. Portanto, se não souber escolher o local para ela, vinha entre vinhas e casa entre vizinhas. Portanto, não misturar zonas, isto é do século XVIII, lembrem-se, não é? Não misturar zonas urbanas com zonas rurais. Dentro do mesmo espírito, mas num outro tom. Não compreis malhada, malhada hoje seria chatice, não é? Não compreis malhada, nem vinha desamparada. A vinha onde pique e a horta onde regue. E, finalmente, nem vinha em baixo, nem trigo em cascalho. Portanto, a vinha, segundo a opinião de 1780, seria uma coisa essencialmente de meia encosta. Depois, as considerações sobre o momento da vindima. Vindima enxuta, vos mostrei há bocado. Agosto madura, setembro vindima. Quem com o demo cava a vinha, com o demo a vindima. Como quem diz, se a cava e a preparação foi feita com o demo irá ser vindimada. E depois sobre os processos. Peço perdão que me falta aqui. Isto está trocado. Quem não pode em março, vindima no regaço. Isto é, quem não puder até março, já vai vindimar tão pouco, chega-lhe o regaço. Não precisa de levar os fechos. Vinha posta em bom compasso, o primeiro ano é graço. Isto é, se a vinha for semeada e tratada como deve ser, no primeiro ano o vinho é azedo. Abril frio, pão e vinho. Maio come o trigo. Agosto bebe o vinho. Pão de hoje, carne de ontem, vinho do outro verão, fazem um homem são. Portanto, o pão de hoje, pão fresquinho, a carne de ontem, a carne não quer dizer que seja de ontem, quer dizer que seja da 2 ou 3 semanas no sal ou no fumo, não é? E depois, obviamente, o vinho do outro verão. E depois esta é muito curiosa, porque acontecia muitas vezes de haver uma mistura nas próprias barricas com o vinho e com o azeite. Então aqui pede-se azeite de cima, o mel do fundo e o vinho do meio. Perdão. Considerações sobre o consumo. A questão do consumo, sobretudo o consumo exagerado, aparece em dezenas, centenas de provérbios. Onde entra o beber, sai o saber. Bebe vinho, mas não bebas o siso. Quem se lava com o vinho, isto é, quem bebe muito vinho, torna-se menino. De vinho abastado, de razão minguado. Pode-se ter muito vinho, mas normalmente. E depois, a mulher e o vinho tiram o homem do juízo. Mas há pelo menos um positivo, que é à mulher e à vinha, o homem lhe dá alegria. Portanto, já não é tudo negativo. Eu esqueci-me há bocado, no aspecto da vindima, de um provérbio que estava fora do sítio e que tem a ver com a predominância masculina na vindima no norte do país, sobretudo no Minho.
e que é folgai galinhas que o galo é em vindima. Como quem diz, pá, hoje podem estar à vontade que os homens, como veem neste caso, está para a vindima. E vou para a última parte. Considerações sobre o vinho, o próprio vinho. É mau, é bom? O que é isso? Como é que se conhece? Primeiro, uma coisa que eu acho que é universal. Maus vinhos são todos uns. Portanto, não é mais mau, menos mau, é mau ou não é. Pois outra coisa muito curiosa, o pão pela cor e o vinho pelo sabor. Não vamos fiados em cores, o que faz é o sabor. Depois, o bom vinho faz bom sangue. E outro aspecto muito curioso, que às vezes as pessoas interpretam erradamente como negativo para o vinho, não é. É exatamente um elogio. Bom vinho faz-se bom vinagre. Porque o vinagre também é um produto fundamental. O vinagre não é apenas vinho estragado, como nós sabemos. Aliás, não é isso. O vinagre é fundamental na gastronomia. Quem de vinho fala, sede tem. Alguém que está sempre a falar de vinho é porque quer alguma coisa. Depois, a condição do bom vinho como a do bom amigo. E se a gente ficar com dúvidas, a seguir tem outro provérbio que diz: vinho velho, amigo velho e ouro velho. São, efetivamente, 3 características muito importantes. Depois, num último grupo, que eu chamo de outras considerações, que são aqueles provérbios que não entram propriamente em tipologia nenhuma. Não bebas coisa que não vejas, nem assines carta que não leias. Portanto, sim senhor, sobretudo para os provadores, vamos provar, vamos ver, e depois então vamos beber. A mulher que muito bebe, tarde paga o que deve. Não sei se havia alguma razão específica nesta altura para isto, mas se a mulher tarde paga o que deve por beber, o homem se calhar também pagava tarde por beber. Dão-se por contenda e guerra, isto é muito interessante, muito interessante. Dão-se por contenda e guerra, mulher formosa e casa junto de taverna. Quer dizer, eu morar junto de uma taverna e ter uma mulher formosa, é certo e sabido que há contenda e guerra. São 2 coisas de vizinhança muito perigosa. E depois outra, nada abonatória para a nossa espécie. Porcos com frio e homens com vinho fazem grande ruído. O que também não podemos negar, não é? É um facto. Este merece slide especial. Nada escapa aos homens, exceto o vinho que bebem as mulheres. E, finalmente, são mesmo os últimos, neste mundo de desenfreada concorrência, de consumismo exacerbado, onde sofremos a ditadura da publicidade, onde somos massacrados por políticos quantas vezes sem escrúpulos, daqueles que põem o ramo num lado e vendem o vinho no outro, em suma, que nos querem convencer do que lhes interessa a eles e não a nós, 3 adágios que eu acho fabulosos, excelentes. E começo por este. Neste mundo mesquinho, quando há para pão, não há para vinho. Ouvimos esta desculpa, quantas vezes falsa, todos os dias. Ó, Sr. Presidente, mas era um subsídiozinho para isto. Eu não posso, porque já dei para aquilo. Ó, Sr. Padre, mas era só para esta coisa. Não posso, porque tenho muitas despesas com aquilo. Portanto, quando há para pão, não há para vinho. Os outros 2 são: o bom vinho não é mister ramo e o bom vinho escusa pregão. Isto é,
o bom vinho não precisa do ramo à porta e também não precisa de pregão. É bom por ele, afirma-se por ele. Os nossos políticos de hoje, sejam eles de que quadrante forem, infelizmente mais adeptos da política espetáculo ou da publicidade do que da boa governação das coisas públicas, bem precisavam, como se fazia no meu tempo de escola primária, escrever pelo menos 100 vezes cada um destes provérbios. É que os homens do século XXI, como sempre acontecerá, continuam a ter muito que aprender com o passado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos esta extraordinária viagem, lição incrível e fantástica que tu nos proporcionaste. E nós é que estamos certamente gratos, e eu tenho a certeza que isto vai suscitar debate, mas como estamos um bocadinho atrasados, eu passava então para o nosso queridíssimo amigo Vítor Mendes, que representa aqui a Quinta da Covela, e os nossos confrades António Smith e Lima, não é? A Sociedade Agrícola, e portanto vamos até ao extremo sul da região, até Baião. Caro Vítor Mendes, tenho a palavra. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço. É um prazer estar aqui convosco de novo. Já sou repetente e, portanto, também tenho muito prazer em ser esse repetente. Portanto, tenho muito orgulho em estar aqui hoje para representar esta Quinta de Covela, como o Gonçalo disse, fica mesmo no extremo sudeste da nossa região dos vinhos verdes, quase a fugir ali para o Douro, mas em cima mesmo do rio. Mas queria aproveitar também para agradecer esta magnífica lição do professor José Marques, de facto muito interessante. É curioso ver que realmente o vinho está tão enraizado na nossa cultura e na nossa história. No fundo acaba por ser para quem trabalha com vinhos todos os dias e nós que tentamos vender aquilo portanto, que produzimos. Estas histórias enriquecem um bocadinho o nosso vocabulário e a nossa forma também de passar a mensagem a quem nos procura e a quem nós procuramos. Portanto, muito obrigado, foi realmente muito bom ver esta sua exposição, professor. Falando da Covela, portanto, realmente a Covela está numa posição geográfica, vamos dizer, muito específica, tal como outras propriedades também estarão dentro da região. Nós, por estarmos exatamente nesse cantinho sudeste, bebemos ali um bocadinho de várias influências que realmente depois interferem e acabam por ter uma influência, um reflexo direto e notório nos vinhos que produzimos, também porque assim o queremos, também queremos que as pessoas percebam que os vinhos estão ligados e estão enraizados nas vinhas de onde saem as uvas que realmente lhes dão origem. Nós na Covela não abrimos mão desse pormenor tão importante e, portanto, é isso que tentamos continuar a fazer ano após ano. O projeto, em termos vínicos, começa no final dos anos 80, início dos 90, com um empresário chamado Nuno Araújo, que de facto tinha uma visão muito particular e muito, vamos dizer, própria daquilo que devia ser, portanto, o vinho produzido ali naquela quinta, naquela pequena região. E, portanto, foi desde o início, julgo que posso dizer com toda a segurança e sem qualquer problema, um projeto um bocadinho fora daquilo que seria, nessa altura, os projetos que já existiam como produtores engarrafadores na região dos vinhos verdes. A preocupação foi, de facto, como eu já disse, interpretar as condições climatéricas e de solos e todas as outras, até as humanas também, que existiam nesta pequena aldeia de Santo Tomé de Covelas e nesta propriedade. E por força também digamos, da originalidade e um bocadinho
acho que posso dizer a excentricidade do Nuno Araújo. Ele procurou também aproveitar esta originalidade e este conjunto de condições bem específicas para também colocar e plantar algumas castas que de facto não eram nativas da região, e quis, no fundo, dar um cunho um bocadinho mais internacional ao projeto que tinha em mente, com a Associação de Castas Nacionais e de Castas Internacionais, e de facto isso perdurou e perdura até aos nossos dias, e vai continuar a perdurar, é ponto de honra de facto desta nova gerência e propriedade da Covela, que de facto nós continuarmos a ter essa bandeira da diferença, não só pela diferença em si, mas também pela ligação com o passado, e porque nós, posso dizer, praticamente toda a gente que trabalha hoje na Covela já gostava dos vinhos antes de trabalhar na Covela. Alguns até já transitaram do tempo do Nuno Araújo e até do tempo do Manuel de Oliveira, que foi o proprietário anterior ao Nuno Araújo. E, portanto, nós já gostávamos dos vinhos, não há necessidade de estarmos aqui a modificar muitas coisas, é a continuação daquilo que foi sendo feito, claro, com algum cunho desta nova gerência, portanto, com uma visão também um bocadinho particular, que vai de encontro àquilo que foi e que tem sido a evolução do mundo dos vinhos. Portugal abriu-se aos vinhos e, portanto, e abriu-se ao mundo, apresentando vinhos de muita qualidade e muita originalidade, que felizmente estamos a verificar que ano após ano ele tem reconhecimento internacional, e portanto isso é notório e é fruto de facto do trabalho de tantos e tantos produtores, não só na região dos vinhos verdes, obviamente, mas essencialmente também muito na região dos verdes, porque de facto é uma região com uma dinâmica muito própria. E, portanto, nós da Covela também queremos ter uma janela aberta para o mundo com os nossos vinhos, com aquilo que fazemos, e a nossa estratégia de promoção e divulgação dos vinhos e de comercialização é muito não esquecer o mercado nacional, porque é o nosso mercado e é o nosso berço, é onde nós nos sentimos mais em casa, e obviamente continua a ser o mais importante para nós, mas também é importante a diversificação dos nossos parceiros, e essa diversificação passa obrigatoriamente pela internacionalização, e que nós temos feito, e portanto neste momento estaremos com uns 50% em mercado nacional e o restante nos mercados internacionais. Já estamos em alguns com mais relevância, outros com menos relevância, mas de facto é esse o caminho que nós temos apontado, que nos permitirá, se tudo correr bem e se de facto não tivermos muito mais sobressaltos e situações estranhas como temos tido neste último ano e meio, mas queremos acreditar que de facto o futuro passa por isto, digamos, pela originalidade e pela qualidade, consistência que nós temos demonstrado nos mercados internacionais também, e o crescimento das empresas, eu acho que julgo que está completamente ligado a isso. Na Covela, eu hoje vou apresentar 3 vinhos, todos eles muito diferentes e foram propositadamente escolhidos por isso. O primeiro que vos apresento é o Covela Arinto. Quando nós chegamos à Covela, portanto, neste novo fogo da Covela, com o Marcelo e com o Tony, não se faziam monocastas, portanto, aquilo que o Nuno escolheu fazer foi muito simples, portanto, havia 4 referências basicamente na Covela, um branco com inox, portanto, feito em inox, e um branco feito em barrica, e um tinto feito em inox e um tinto feito em barrica. Portanto, basicamente havia 2 segmentos de vinho, um chamado escolha e outro chamado colheita selecionada. São 2 designativos, como nós sabemos, qualitativos da Comissão dos Vinhos Verdes, e portanto era isso o segmento, digamos, o portfólio da Covela era esse. Quando nós chegamos, achamos que deveríamos também aproveitar um pouco digamos, da originalidade de algumas castas que tínhamos plantadas na vinha, e portanto decidimos inicialmente fazer um 100% avesso. Aliás,
foi ponto de honra para o regresso do nosso enólogo, que já era o enólogo na altura, o Rui Cunha, foi fazer um vinho 100% avesso, e ele tinha tido sempre o desejo de o fazer, mas que nunca conseguiu fazer, portanto, na altura do Nuno, e portanto fez-se um primeiro vinho monocasta 100% avesso, que é a nossa casta, que realmente se adapta melhor ali àquele nosso território. Mas no segundo ano de produção, que foi 2013, decidimos fazer um 100% arinto, uma produção muito pequenina, mas de facto porque a casta, que é uma casta que nós todos sabemos que gosta de estar em diversos territórios e regiões, e que é utilizada muitas vezes como um complemento importante ou até uma base importante para vinhos com alguma acidez, com alguma frescura, com um bocadinho mais de vivacidade. Aqui na Covela, de facto, não deixa de ter essa vivacidade, essa acidez muito fina, com quase agora utiliza-se um termo que eu acho que por acaso até se aplica muito bem nessa casta, que é uma determinada crocância, se é que se pode medir isso no vinho, mas eu acho que é feliz. E, portanto, nós aproveitámos um bocadinho isso e quisemos também mostrar aos nossos consumidores que, de facto, a casta na região dos vinhos verdes realmente é uma casta que eu acho que funciona também muito bem. Ali na Covela, por força de nós termos, de facto, algumas condições de maturação muito boas, nós estamos, portanto, as nossas vinhas estão plantadas a uma cota bastante baixa, entre os 70 e os 140, 150 metros de altura, na encosta, em cima do Rio Douro, portanto, um bocadinho protegidos da brisa do Atlântico e muito mais voltados ao vento quente que sopra do continente. E, portanto, esta casta aplica-se muito bem ali, tem uma boa maturação, tem também, continua a ter uma boa frescura, uma frescura natural, e, portanto, acho que é um conjunto bastante harmonioso no final, vinho com estrutura, um belíssimo amigo da boa gastronomia que temos pelo país fora, e depois com esta frescura e esta acidez que nos limpa o palato entre garfadas e que nos ajuda a continuar a refeição com um sorriso nos lábios, não é? O segundo vinho que eu trago hoje é realmente a tal ligação entre o passado e o presente da Covela. Este vinho chamou-se sempre Escolha, portanto, pelo tal designativo de qualidade da Comissão dos Vinhos Verdes. Nós, a partir da colheita de 2018, decidimos simplificar um pouco, retirar a palavra escolha e chamar-lhe apenas Covela Branco. De facto, tem sido sempre o ex-libris da Covela. É realmente a prova provada de que a ideia inicial do Nuno Araújo de facto foi uma ideia vencedora, porque aqui temos uma associação de uma casta portuguesa com essencialmente outra casta, que é uma casta internacional, e que de facto dá um conjunto final bastante interessante, muito original, de facto com uma, digamos, talvez dos poucos que tem ainda hoje, em termos de Portugal, uma associação entre a casta avesso, que é sempre, ou quase sempre, a base dos nossos blends, e a casta Chardonnay. Depois tem mais um pouco de alguns temperos, como o Rui gosta de lhe chamar, de outras castas também internacionais, que lhe dão ali um bocadinho de originalidade deste vinho. E aqui neste vinho, de facto, tanto o avesso como o Chardonnay têm ambos um papel muito importante. Não sei dizer, sinceramente, para mim, pessoalmente, como consumidor e como apreciador deste vinho, não sei qual delas tem o papel principal e qual é o ator secundário, sinceramente não sei, mas o avesso aqui empresta, obviamente, aquilo que o avesso tem de bom, que é, de facto, também uma boa acidez, uma acidez um bocadinho menos, digamos, objetiva, vamos chamar-lhe assim, que o arinto, mas é uma acidez também bastante vibrante e fresca, mas por força de ser uma casta mais redonda, um bocadinho mais fruta branca, acaba por ter, digamos, um perfil bastante mais, digamos, envergonhado. E depois temos a casta Chardonnay, que realmente empresta a este blend largura de boca, empresta peso, um bocadinho de peso no vinho, ou seja, estamos a falar de um vinho que, embora seja feito 100% em inox,
apresenta uma textura muito interessante na boca, largura de boca, profundidade. É um vinho que se prolonga na prova e obviamente também é um belíssimo companheiro de gastronomia, portanto pode ir desde os frutos do mar até algumas carnes brancas, porque de facto consegue ter essa amplitude de harmonização. Portanto é um belíssimo vinho. Na minha humilde opinião, talvez seja um dos vinhos mais equilibrados que nós temos no portfólio. E finalmente também aquilo que foi uma novidade também em 2013 e que continuamos a fazer até aos dias de hoje, que é o nosso rosé. A Covela fez em tempos um palhete que era de facto um vinho muito utilizado naquela pequena região. O palhete, quase todos os produtores faziam palhete. Nós decidimos não continuar a fazer o palhete, mas aproveitar a Touriga Nacional, que tem ali também uma expressão muito, muito interessante e também muito própria, arrisco-me a dizer, um pouquinho diferente de quase todas as tourigas que temos no resto do país, no Douro e no Dão, etc. E, portanto, é uma touriga também com bastante floral. A fruta é uma fruta que nós gostamos que seja sempre sobre o fresco, não uma fruta muito pronunciada e muito madura também não o queremos assim. E, portanto, é um rosé seco. Aliás, nós temos o cuidado de colocar isso no rótulo frontal, porque queremos que as pessoas percebam que estão ou vão usufruir e provar um vinho que tem secura, portanto, que é um vinho, não posso dizer que seja um rosé de beira de praia ou piscina ou até de terraço, mas se pusermos alguma coisa a acompanhar este rosé, ele pode se transformar num rosé de qualquer sítio no mundo. E, portanto, é isso que nós queremos com este rosé 100% Touriga Nacional, portanto, feito em inox, tal como se faz um branco, e que também tem tido um sucesso enorme. Quando nós o lançamos em 2013, era realmente um dos poucos rosés nacionais no mercado que tinha este perfil um bocadinho mais voltado para a gastronomia, portanto, para acompanhar pratos, e, portanto, na altura posso dizer que seria quase uma novidade, quase exclusiva. De facto, de momento, existe muito mais escolha de rosés no mercado, também um bocadinho com este perfil, não só na nossa região, mas noutras regiões. E, portanto, já existem, digamos que a categoria rosé, na minha opinião, parece-me que fugiu um bocadinho daquele estereótipo de ser um vinho um bocadinho de diversão, não é? E se calhar não era para homens, portanto era só para senhoras. Curiosamente, vejo cada vez mais homens a gostar de rosé e senhoras a gostar de tintos valentes, daqueles potentes. E, portanto, as coisas também nesse aspecto estão a mudar, mas neste aspecto, realmente no aspecto dos rosés, houve um salto evolutivo muito grande e as coisas estão aí no caminho de que, de facto, o rosé é um vinho também digamos, bem feito, com objetivos muito claros e que cada vez mais faz parte do nosso dia a dia. E pronto, e era isto que eu queria explicar um bocadinho sobre a Covela. Não vou alongar mais, acho que estou dentro do meu tempo e tenho outro orador a seguir a mim que vai com certeza falar de coisas também muito especiais da Provante. Ele tem muito mais experiência que eu e é um excelente entertainer também. Abel, obrigado. Muito obrigado, Vítor, e foi Obrigado. uma excelente apresentação. Muito obrigado. Deixe-me dizer-lhe, foi muito bom também viajar consigo neste projeto da Covela e também com os vinhos que escolheu para nós, que acho que foram, se me permite, belissimamente escolhidos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo Gonçalo. seu contributo. Obrigado. Caro engenheiro Abel Codesso, é um grande amigo também da nossa confraria, é com muito gosto também que aqui o recebemos para representar a Provam, produtores de vinhos salvarinhos de Monção. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, é uma personagem muito querida de todos nós e certamente que vai apresentar-nos aqui também muitíssimo bem o projeto da Provam. Tenho a palavra e muito obrigado, engenheiro. Obrigado eu pelo convite e obrigado por me deixarem ser o último depois destas belas apresentações. Eu já não sei como é que vou fazer. Eu preparei um pequeno PowerPoint, não sei se me enviaram, mas
eu vou pedir... Pode partilhar, engenheiro Abel. E agora com ela? Porque aí... Eu tenho uma ajudante, porque eu destas tretas não percebo nada. É sério. Quem percebe é a amiga minha, Vânia. Bom, enquanto eu vou falando, porque nós estamos um bocado assim maus tempo, parece-me a mim, e temos aqui um problema técnico, acho eu. Se for necessário, nós também temos aqui as imagens e podemos passá-las, se quiserem. Bom, eu vou falar porque o problema técnico não me impede de falar sobre a empresa Aprovan. Então é assim, a Aprovan foi uma empresa que foi fundada em 92. A primeira colheita foi feita em 93, ou seja, é um... Deixa. Já vamos lá. Senão estou a ouvir-te a ti. É assim, este a ser o último é mesmo mal. Então, a Aprovan surgiu em 93 com a vontade de 10 sócios, entre os quais a nossa amiga Sofia Rodrigues, a qual pede desculpa por não estar presente hoje, para ser uma opção, na altura, a única, digamos, o único player que havia na região, que se chamava a Adega Cooperativa de Monção. Estão a ver agora? Estou a compartilhar? Exatamente. Obrigado. Então, é um estudo de abordagem de agricultores, no início, hoje em dia, alguns deles já vão na terceira geração, alguns deles já não estão entre nós, pelo menos 3, já faleceram, e então os outros continuam com afinco a levarmos esta luta, digamos, levarmos a nossa sub-região. Eu não gosto de chamar sub-região, gosto de chamar mais região, a região Monção-Melgaço, porque é uma região dentro de uma grande região, que é os vinhos verdes. Esta grande região, que nós conhecemos tão bem. De grandes vinhos, principalmente brancos, rosés e tintos, mas eu acho que neste momento nós somos a grande região de brancos deste país. A sub-região Monção e Melgaço é uma das, não diria das melhores, que eu não gosto nada dessas coisas, mas uma das que está lá a trabalhar muito bem, a fazer coisas diferentes. Nós temos uma empresa, não somos muito grandes, temos uma capacidade instalada de meio milhão de litros e trabalhamos há mais de 20 anos com os mesmos produtores de uva, o que é importante. Na parte dos sócios, alguns deles, como são novos, têm uma área de vinha mais recente e maior, ou seja, já não há a característica de minifúndio. Nós tínhamos produtores muito pequenos com uma área média de vinha de 1000 metros quadrados. Aqui eu acho que somos um terroir único. Nós somos a região mais continental das regiões, ou da região que é mais atlântica, que é o vinho verde. Ou seja, estamos dentro de uma região atlântica, mas somos a mais continental delas todas, porque temos aqui na minha terra, eu gosto muito dos feios que o professor José Marques disse, porque a minha avó contou-nos quase todos. Aqui a gente ainda está muito ligada à cultura, passa de avós para netos, e, principalmente de avós para netos, são os que têm mais paciência. Os nossos pais não têm tanta paciência para nos ensinar, mas a minha avó, e principalmente agora que estive em Espanha há 7 anos, antes de estar aqui na Aprovan, lá eles usam muito. Então eles têm provérbios para quase tudo, imensos. E nós estamos numa região, eu acho que é diferente dentro de outra região que é muito diferente de todas. Ou seja, nós somos como uma tigela, já que estamos a falar em vinho verde, somos como uma tigela. Nós estamos num vale, que é o Vale do Rio Minho, onde se encontram 3 afluentes, mas o mais importante é o Mouro e o Gadanha. Também parte deles também tem o Vale do Gadanha neste momento é um dos mais conhecidos, porque é onde há a maior área de vinha implantada só numa parcela, e o Vale do Mouro, onde já começa a haver uma atitude e começa a haver, meia encosta, porque Monção, a comparação com o Melgaço
O vale quase não existe. Existe uma encosta, ou meia encosta, e em Monção é que existe o vale e a vinha está mais implantada no vale e não na encosta. A zona de altitude será muito mais em Melgaço que em Monção. Em Monção também existem algumas marcas feitas na altitude, mas o Melgaço neste momento é a que tem mais. Nós já estamos rodeados por uma cadeia de montanhas, tanto por Espanha como por Melgaço. Como vocês reparam, Espanha é muito perto de nós, é só ouvir a minha pronúncia e a gente já repara que eu posso parecer um galego e os galegos parecem portugueses. Eu digo sempre que cada vez me orgulho mais da minha pronúncia e digo sempre quando chego a Lisboa, que é uma coisa engraçada, levo sempre uma pessoa comigo, que normalmente é o diretor comercial, como sabem, eu vendo pouco, eu sou contador de histórias também, e digo sempre que ele é o meu tradutor, caso eles não me percebam, não é? Porque há pessoas que nós falamos depressa e temos termos e a pronúncia muito fechada, não somos açorianos, mas andamos lá perto. Então nós temos um microclima que é muito, muito peculiar, ou seja, é muito nosso. Toda a região tem calor e toda a região tem frio, mas nenhuma delas, dentro das sub-regiões, neste caso o Baião e outras, nenhuma delas a diferença térmica é tão acentuada como em Melgaço e Monção. Nós temos amplitudes térmicas que podem ir de uma noite de 5 graus a uma tarde de 27. Podemos ter uma noite no verão de 18 graus e termos um dia de 45. Ou seja, a amplitude térmica é que faz com que os nossos vinhos brancos sejam bastante aromáticos e mantenha a sua acidez, porque não tem tempo, degrada alguma acidez, não é? Mas mantém aqui um valor bastante agradável na parte de acidez. Solo temos desde o granítico, calhau rolado, até aluvião, encostado ao rio. Depois eu vou falar mais à frente, mas já posso dizer que nós temos aqui na nossa adega alguns dos solos que se encontram na sub-região, e é engraçado ver a diferença que se encontra conforme vamos subindo e até mesmo na mesma cota de altitude termos terrenos muito, muito diferentes. Claro que isso influencia a casta, que neste caso, como vocês sabem, Monção Melgaço, 90% a 95% é alvarinho. Depois há alguma trajadura e também há algum tinto. Neste momento está-se a dar muito ênfase ao varelhão, mais conhecido entre nós como brancelho. Depois temos a influência humana, não é só os provérbios, mas as gentes passam a cultura que eles têm, o saber, se é do norte, se é sul, se é o vento, isso tem tudo muito a ver. A gente conhece muito bem os nossos terrenos, as nossas castas. Hoje em dia, eu estou neste mundo do vinho, como dizia o nosso professor, eu falo muito em vinho e logo devo ter muita sede. É verdade. É assim, eu estou neste mundo há 28 anos e é engraçado como mudou a paisagem desde Valença até Melgaço. Antigamente via-se milho, via-se latadas, via-se algum centeio na parte mais alta, mas hoje em dia não se vê nada disso. Já temos uma vinha a 1100 metros, temos muitas vinhas entre os 400 e os 500 metros, coisa que era impensável há coisa de 10 anos. E claro, o vale, neste momento, o que não é vinha, são eucaliptos, porque apareceram depois do grande incêndio que também devorou o Pedrógão, não é? No mesmo ano. Aqui, neste slide que estamos a ver, é a nossa vinha de ensaio. Aqui nota-se perfeitamente o galhau rolado. Nós estamos a uma altitude de 70 metros, mais ou menos. Aqui, segundo um professor, muito meu amigo, o professor Maximiano, diz que o rio passou aqui muitos anos seguidos, ou seja, ele passou em Cobalhão, se passou em Cobalhão, que também teve que passar, de certeza. Então, repara-se que isto é um solo muito parecido com as margens do rio Minho. É um solo rico em calhau, mas tem um bocadinho de aluvião, mas é muito pobre. E os vinhos que nós cá fazemos são quase resultantes deste solo. Temos alguma coisa granítica também e temos algum aluvião, porque os nossos fornecedores de uva são quase todos do concelho de Monção.
Opa, para falarmos da Alvarinho, que é uma casta muito conhecida, opa, é difícil, porque para mim eu sempre trabalhei em Alvarinho, conheço-a também como conheço a mim. É muito difícil, porque se calhar vou dizer algumas coisas, vão ficar outras que vocês gostavam de saber, mas é uma casta que tem um cacho muito pequeno, produz pouco em relação a toda a região, está-se a tentar transformar isto para que ninguém abandone a terra e consigamos trazer gente para Monção e Melgaço, porque esse acho que é um grande problema que estamos a ter. O interior todo do país tem, mas em Monção e Melgaço, principalmente em Melgaço, está-se a notar muito. Há muita falta de mão de obra, há falta de gente, e a gente que cá está, opa, a idade média andaria, sem mentir, nos 65, 70 anos, sem fazer contas. É só ver o lugar onde eu nasci e me criei. Eu devo ser dos mais novos. Opa, a casta produz pouco, há uma relação muito grande entre a película e a polpa, é muito aromática, a película é muito dura, é difícil de, digamos, mastigar até quando a gente prova, tem muita grainha, ou seja, logo tem pouco rendimento. E em cima disto ainda é a uva mais cara do país, tirando, claro, país continental, tirando alguma coisa como o Bucelas. Mas sendo assim, o vinho, claro, às vezes pensamos que é caro, mas não é caro, porque uma uva que está na ronda €1 o quilo, ainda por cima produz 50% a 60% só tem 50% a 60% de rendimento, torna o vinho mais caro logo à partida, porque milagres não se fazem, e o Rio Minho agora leva muito pouca água. A Trajadura. A Trajadura foi uma casta que apareceu na região, é uma casta que está a começar a ficar em desuso, embora haja muita gente a querer plantar, é uma casta pouco ácida, é uma casta que apareceu para fazer um blend, porque na altura, quando começou o Alvarinho, havia pouca agradação alcoólica e muita acidez, e a Trajadura tinha alguma gradação alcoólica e muito baixa acidez. Neste momento, os vinhos precisam ser mais frescos, mais acídulos, e então o Alvarinho quase não precisa deste casamento. Ou seja, por isso é que é a casta que mais vinhos monocasta produz em todo o país, não só nesta região. Opa, como vocês veem, é só olhar para esta vindima, as uvas são pequenas, são douradas, e a produção é limitada, é muito pouca. Mas dá grandes vinhos, acho eu, e dá-nos grandes alegrias ao final do ano. Opa, vou falar um bocadinho também aqui assim. Este ano que estamos em pandemia, a gente conseguiu entrar aqui em alguns países, especialmente na China, que para mim foi importante, ou seja, a região está a crescer, como disse o meu amigo antes, mas a pandemia está-nos a reduzir as vendas como a todos, mas no estrangeiro a gente está a crescer um bocadinho. Opa, eu trouxe 3 vinhos. Como devia ser, trouxe 3 vinhos alvarinhos, não podia ser de outra maneira. O nosso Portal de Fidalgo, que tem 28 anos, nasceu no primeiro ano, mudou muitas vezes de vestimenta. É um vinho clássico, é um vinho, digamos, do ano, é um vinho, se não é para beber no primeiro ano, é para beber no segundo, é um vinho mais fácil, digamos assim. E eu não posso falar de cor, porque eu não sei falar de vinho sem o provar. Vocês vão me desculpar, para a próxima vez, digam os seus nomes, eu envio o vinho para aí chegar, para vocês provarem e depois me dizem qualquer coisa. Mas hoje não é possível, mas para a próxima eu garanto que se eu participar outra vez, eu vos envio o vinho. Isto é um vinho de 2020, não podia trazer outra colheita. 2020 tem coisas muito más, mas nos vinhos acho que é muitíssimo bom. Para mim é uma das escolhas, nesta década podia dizer que é melhor, mas não, nos últimos 10 anos é um dos grandes vinhos desta região. São vinhos muito aromáticos, são vinhos expressivos e são vinhos bem feitos, ou seja, são plenos, não foi quase preciso fazer nada, ou seja, a uva fez tudo, o ano fez tudo. Este vinho, Portal de Fidalgo, é um vinho bastante floral. Eu gosto muito da parte floral do Alvarinho, não sou da parte da fruta. O frutado
no Alvarinho torna-se um bocadinho enjoativo, a meu ver, há diferentes opiniões. Eu gosto da parte mais floral, gosto muito da flor branca, gosto muito porque me faz lembrar as laranjeiras em flor, que acabaram agora, ou estão a cair agora, e faz-me lembrar uma flor que neste momento está aí a embelezar a nossa primavera, que se chama jasmim, e é uma coisa subtil, uma coisa, eu acho muito, 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 que torna o Alvarinho muito elegante. Na boca, opa, isto é um vinho fresco, porque há muitas pessoas, até o senhor vai falar depois de mim, sabe muito mais que isto que eu, porque é um professor que ensinou-me, já assisti a algumas palestras dele, mas há muita gente neste mundo que confunde acidez com frescura, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Há vinhos ácidos que não são frescos e há vinhos frescos que não são ácidos. Neste momento, este é um vinho fresco, bastante fresco, com uma acidez pronunciada, porque, claro, nós temos que casar este vinho com pratos típicos aqui da região, e aqui não há pratos leves, é cozido à portuguesa, lampreia, enchidos, cabrito assado, e então tem que acompanhar e limpar bem o palato. Eu acho que 2020 vai dar muito o que falar em termos de vinho. É um vinho que promete ser ou ter uma grande longevidade. O Alvarinho, eu num dia destes provei um vinho de 94, tive este privilégio, aqui da casa, que estava em plena forma. Uma coisa, às vezes, claro que não há vinhos velhos bons, há garrafas boas, nem todas chegam às nossas mãos como deviam chegar, não é? Mas há algumas que foram guardadas e estão a rolha permitiu-lhes esta evolução e estão em pleno. E eu provei um 94, foi uma experiência memorável. O Portal de Fidalgo, tem aqui umas características que eu vou passar, que essas coisas são mais de finais, ganhou aqui uns prémios ditos, isto é a minha Vânia para embelezar as coisas. E depois trouxe o Portal de Fidalgo 25 anos. 25 anos não é que ele tenha 25 anos, é 2017, é o 25 anos porque foi um vinho que foi lançado e foi idealizado para comemorar os 25 anos da empresa. Este vinho é um vinho feito à moda antiga. E eu agora, os meus antecessores também gastaram um bocadinho de tempo, eu gosto de contar sempre uma história. Nós estamos numa zona, quando eu nasci, era uma zona de imigrantes. Quase nenhum de nós conviveu com os pais. Pais, esses que eram imigrantes em França, a maior parte deles, ou nos Estados Unidos, que era uma zona também que se migrava bastante. Então eu fui criado entre mulheres, ou seja, era o único homem da casa, os meus vizinhos eram todas mulheres, eram os que se dedicavam à agricultura e eram os que faziam a vindima e o vinho. Nós só fazíamos vinho tinto, que é uma coisa engraçada. Hoje somos uma região de brancos, mas antigamente 80% ou 90% era tinto. E então fazíamos só tinto. E claro, fazia-se tinto, curtimento prolongada, fazia-se em lagares, ou então mesmo dentro da própria barrica, mas sempre com engaço e com a película. Claro que quando se começou a fazer brancos, não havia, porque o branco era misturado também com o tinto, não é? Não havia experiência de fazer brancos. Então, como é que se fez? E a primeira vez eu assisti, quando a minha mãe fez branco, e eu vou fazer aqui confessar, fizemos um branco para fazer enchidos de carne que não tivessem aquela cor predominante, para não serem tão escuros. Então tínhamos de ter um vinho branco. Então fizemos um vinho branco. Mas como não se sabia fazer de outra maneira, fez um vinho igual a um tinto. Igual. E o que vocês veem aqui é a experiência que deu o resultado destes 25 anos. É um vinho de curtimenta total. Só depois de estar fermentado, e 3 ou 4 dias após a finalização da fermentação, é posto em barricas de 500 litros de primeiro ano, novas, durante 12 meses. É retirado no ano seguinte. É um vinho com uma cor, agora chama-se, está na moda chamar orange, mas eu acho que é um vinho com a cor da película, não é? Não sei se dá para ver, mas é um vinho amarelão, mesmo, não é um amarelão escuro, tipo um orange, mas pode-se parecer. E é um vinho que expressa tudo o que a casta tem, porque está lá tudo. Não houve desengaço, tem o engaço, tem a película, fixe como um tinto. No fundo, isto foi um vinho para homenagear a empresa
e, ao mesmo tempo, as mulheres desta região foram elas que levaram os filhos para a frente e levaram também os vinhos e a agricultura, porque os maridos e os homens, a partir dos 16, 17 anos, meu pai emigrou com 14, saíram de cá e muitos deles passavam uma década sem cá vir. Eu tenho colegas que a maior parte do tempo não viram os pais porque eles estavam 5, 10 anos sem cá vir a Portugal. Então, isto é uma homenagem às pessoas, neste caso às mulheres, que conseguiram que esta região fosse para a frente e se fizessem grandes vinhos. É um vinho, é muito difícil expressar o que este vinho é. Este vinho, para mim, é tudo o que a casta tem que ter. É um vinho muito potente em nariz, em boca é goloso, é difícil. Vocês tinham que provar, a sério. Nós vamos estar abertos já próximo fim de semana e outro fim de semana a seguir, que é aqui a festa do Alvarinho, que agora tem que ser como é. Não é aquilo que nós queríamos que fosse, mas nós estamos abertos os 2 fins de semana aqui na Provence. Eu gostava que vocês provassem, porque é um vinho fabuloso, eu acho. É a expressão da casta pura e dura. Passemos já à frente. Aqui as barricas, nós temos uma sala de barricas. Hoje em dia já está, as fotografias não estão bem assim, temos já, é muito maior que isto. A gente começou a crescer muito, principalmente por outro vinho, que não vai ser apresentado hoje, por causa do tempo, chama-se Vinha Antiga. Também é feito em barricas, totalmente. E depois, como não podia deixar de ser, vou apresentar um dos primeiros, se não o primeiro, espumante 100% Alvarinho, que tem um nome peculiar. Agora aqui cá em cima é mais conhecido por Coto, mas é Coto de Mamoelas. Mamoelas dá-se a fazer aqui trocadilhos e coisas impressionantes, mas no fundo, onde a adega está implantada havia mamoas, então chamavam-lhe o Coto das Mamoelas, porque tinha aqui mamoas que foram destruídas, que é uma pena, mas foram destruídas antes da adega cá chegar, não é? Então aparece o Coto de Mamoelas. Coto de Mamoelas é um espumante pelo método clássico, não é como agora está na moda, um pet net, porque as pessoas acham que um pet net é uma coisa diferente, mas o pet net acaba por ser um espumante do método clássico. O pet net é petian naturel, porque eu acho que as pessoas não sabem o que quer dizer sequer o pet net, e muita gente que o faz também não sabe o que é aquilo. No fundo era como se fazia o espumante antigamente, mas agora a única coisa que não fazemos é que a segunda fermentação a gente, ou há quem não faça, não é? Mas põe uma levedura selecionada. No fundo fazemos a segunda fermentação, já com vinhos preparados, estabilizados, e eles não, eles acabavam o vinho e metiam na garrafa e fazia digamos, as últimas gramas de açúcar eram degradadas dentro da garrafa. Hoje em dia, eu acho que esse conceito estão, como em tudo em Portugal, que é diferente, depois está um bocado a estragar essa parte. Eu acho que há algumas coisas muito boas como pet net, mas está-se a vulgarizar muito quando é uma coisa bastante séria. Então, nós só fazemos vinhos por método tradicional, método clássico, que é a segunda fermentação em garrafa, com leveduras soltas. Também há com leveduras encapsuladas, nós fazemos com leveduras soltas. E este espumante tem pelo menos 24 meses de estágio. A gente começou com 7.000 garrafas, neste momento estamos em 60.000. Não nos é possível crescer muito mais, porque temos a qualidade, é o nosso, e o rigor, porque podíamos crescer, mas não consigo fazer mais vinho base. Não consigo. Posso vindimar, temos uma vinha, duas vinhas que acompanhamos perfeitamente, mas eu não consigo acompanhar todo o resto para fazer um grande espumante, aquilo que merece. Mesmo assim, ainda falha muita coisa, aprendo todos os dias, mas é muito difícil fazer muito mais que isso. 60.000, porque estamos a tentar que o nosso espumante tenha mais que 24 meses. Nós queríamos e gostávamos que pelo menos 36 meses, toda a garrafa que saísse desta empresa tivesse 36 meses. É-nos difícil, porque começamos com pouco, não temos grandes infraestruturas, neste momento temos uma cave que temos 150 a 200.000 garrafas, estamos a pensar, já temos o projeto feito para triplicar essa área, mas só não é para triplicar as garrafas. No fundo, nós não vamos fazer mais garrafas por ano.
vamos a tentar que as garrafas que possamos fazer tenham mais tempo de estágio, porque é importante o estágio em garrafa, o estágio sobre a borra fina. Este espumante é feito, como eu disse, 100% de alvarinho. A gente tem uma cave que não é natural. Nós cá em cima e mais aqui à beira do rio não conseguimos fazer um túnel. Temos uma cave baixo terra sim, mas em cimento e com temperatura controlada por ar-condicionado, como deve ser. Mas mantemos a temperatura de 12 graus todo o ano. O claro, torna um processo dispendioso e depois de mais 24 ou 36 meses, torna este processo um bocado dispendioso. Opa, é difícil mostrar-vos pela câmara o que vemos. Temos uma bolha muito fina. O alvarinho é peculiar porque nós temos uma bolha das mais finas, dos que eu vejo dos espumantes de Portugal, é das bolhas mais finas, muito fininhas. Era o ideal. Como é que é? Abel. Hoje era Belo Codesso. O vosso Manuelas, fala o grão-mestre agora. Sim, É o diga. melhor espumante que eu conheço. Pá. É o melhor. A de Alvarinho até podia concordar, mas o melhor espumante português nem pensar. Há coisas muito melhores, Mas eu sei eu não... perfeitamente que há, e coisas... Mas ó, para mim, estou a dizer para mim, atenção, que estou a dizer sim, bem, mas eu podia ser faccioso, não sou. Há coisas muito melhores. não diga lá. Faço imensas visitas, lido com muita gente, mas eu quero lá chegar. Mas de momento estamos a caminhar, mas ainda não consigo. Acho que é melhor. Para si ainda não é o melhor. Para mim português não, nem nada que se pareça. E não sou. Diga-me onde é que é melhor que eu vou lá buscar, ok? Sim, eu depois digo. É bom, as pessoas gostam, isso é importante. Eu trabalho para as pessoas, não trabalho para mim. Eu gosto de espumantes mais velhos ainda. Eu gosto de vinhos mais velhos, há pouco falamos. Eu gosto muito de alvarinho velho, gosto de alvarinhos novos. Toda a gente gosta da juventude, não é? Mas é um espumante. Nós vamos lançar um espumante. Nós lançamos o Super Reserva, o Grande Reserva, em 2012. E agora, para responder a uma pergunta, toda a gente nos faz a pergunta quando será o próximo. Em princípio, eu vou lançar um 2015, mas contava que fosse este ano, mas está a evoluir tão bem, que acho que só poderá ser para o ano, um 2015. Poucas garrafas, essas experiências é que nos animam e me dão força para continuar, a fazer coisas diferentes e a tentar que ele fique mais tempo em garrafa. Nem todas as colheitas servem, podia-se guardar todas as colheitas, mas não. O 15, porque resultou ser, ainda hoje bebi uma garrafa de grujada há 3 anos e está fenomenal. O 15 porque demonstrou. Vamos ter se calhar um 2018, porque promete muito também. O 17 também prometia, mas depois caiu ali um bocadinho, porque às vezes caem primeiro os anos mais, digamos, os anos mais perto, ou seja, com poucos anos, o espumante com 2 ou 3 anos é capaz de queimar rápido, e a gente com um espumante mais antigo fica ali e a juventude ainda permanece. Muito bem. Para acabar, porque também já vou passar-me, vamos ter umas novidades. Eu gostava que vocês cá viessem, porque a região é bonita, temos tudo. E este fim de semana e o próximo temos a festa do Alvarinho de Melgaço, depois virá de Monção. A gente está a inaugurar nestes 2 fins de semana uma sala de prova, aqui ficam algumas fotografias, gostava que vocês viessem ver. Depois vamos lançar uma coisa totalmente diferente. Depois, a seu tempo, direi quando, mas vamos engarrafar brevemente. Um vinho que se chama Iriquieto. Foi meu filho que escolheu este nome, porque achava que era um Iriquieto, só que ele escreveu mal por um R, e então eu registrei Iriquieto e não Iriquieto, porque foi como ele escreveu, quando era pequenito. E agora eu fiz aquela variedade do meio século, e gostava de lançar este vinho para homenagear uma coisa que eu acho importantíssima e que nos anima sempre, que é a família. E então tenho um vinho de 2017 que, em princípio, lançaremos este ano. Fica aqui a palavra e será vai ser uma novidade brevemente,
e sairá ao mercado antes do final deste ano. Muito obrigado e espero que tenham gostado. Muito bem. Professor Gonçalo, é a sua vez. Gostamos muito, engenheira Bel, e é sempre um entusiasta e acho que nos deixou aqui com muita vontade de ir a Monção e à Provam visitar-vos. Vamos lá ver. Exatamente, fica o convite feito também a todos e muito obrigado, engenheira Bel, também pela sua presença. Meus caros, tivemos aqui uma sessão, mais uma, fabulosa. Estejam à vontade para colocarem as vossas questões. Se me permitem, eu gostava de colocar uma questão, ou melhor, fazer mais um comentário, mas antes disso, felicitar o professor José Marques pela magnífica sessão que nos proporcionou. Esse livro dos adágios e dos anchins, por sinal eu também tenho, é de facto um hino à sabedoria popular. E o comentário que queria fazer relativamente a um tema que também me é querido era ler com outro sentido um dos adágios que referiu e que é dos mais conhecidos. Até ao lavar dos cestos é vindima. Todos nós sabemos o que é que quer dizer, mas eu utilizava-o sempre nas minhas aulas de microbiologia para dizer aos meus alunos que não se lavavam os cestos só no último dia de vindima, deviam-se lavar todos os dias. E, portanto, tem aqui um duplo sentido que, de certo modo, ilustra um pouco o pouco apuro com que se fazia o vinho popular. O vinheteiro, o pequeno vinheteiro, sempre dava mais atenção à vinha do que à adega. E eu acho que este adágio tem essa conotação dupla. E depois o outro é o que refere que a cuba cheira ao vinho que tem. E dizer que para mim foi uma surpresa quando soube que as cubas da adega do Mosteiro de Alcobaça tinham alcunhas. Uma delas chamava-se a vinagreira, outra a formigueira e outra a bafienta, que confirma exatamente o adágio que referiu. Para os dois produtores, eu conheço a adega da Provam, nunca fui à Covela, mas conheço tanto uma marca como a outra, marcas de referência, e gostei muito das apresentações, mas eu queria pôr uma questão aos dois, porque já tinha reparado na sessão da semana passada a mesma situação, nomeadamente em relação ao vinho Quinta dos Carapeços. Todos vinhos de referência da região dos vinhos verdes, mas nenhum utiliza o nome da denominação de origem no rótulo. E isso deixa-me um bocado intrigado. Porque é que nenhum dos produtores que hoje apresentou os vinhos põe a marca Vinho Verde no rótulo? E pronto, era isso que tinha para comentar. Muito obrigado. Posso responder primeiro? Faz favor, faz favor. Se o engenheiro Abel não se importar, a deferência... Abel, pá, Abel só. Foi propositado, Abel. Eu sei. Não precisa. Bom, é uma questão de facto bastante oportuna e denota uma observação e uma experiência enorme nestas coisas, coisa que eu não tenho, sou um bocadinho novato ainda,
e serei sempre, provavelmente serei sempre. Mas no nosso caso, portanto, só posso falar pela Covela, a nossa ideia, e espero que entendam aquilo que eu vou dizer, porque é de facto uma ideia muito própria nossa e que nós achamos que devemos continuar no caso dos vinhos da Covela, é que de facto o perfil dos nossos vinhos é um perfil um bocadinho, vamos dizer, diferente de grande parte daquilo que se produz na região dos vinhos verdes. O que é que acontece? Há aqui dois pontos muito importantes. Primeiro ponto é que, de facto, aquilo que nós herdamos da altura do Nuno Araújo, de facto, foram rótulos que não tinham vinho verde. Aliás, nem rótulos, nem contra-rótulos. Os vinhos chegaram a ser até, durante uma determinada altura, julgo que o professor Virgílio lembra-se disso, chegaram a ser até vinhos de mesa porque não eram sequer aceitáveis, vamos dizer, nas normas da Comissão dos Vinhos Verdes na altura. Depois apareceu a regulamentação para o vinho regional Minho e, portanto, os vinhos começaram a caber um bocadinho nessa categoria, sendo que foram sempre, na altura do Nuno, foram sempre os tais blends de castas nacionais com castas internacionais, que depois foram tornadas admissíveis e, portanto, caíram nessa regulamentação da regional Minho, que, na minha opinião, muito modesta, não representa os vinhos da Covela, porque nós de Minho, ali naquela região, temos muito pouco, e portanto regionais de Minho não devia ser mas acredito que é a única, digamos, a denominação que pode de alguma forma normalizar aquilo que são os nossos vinhos perante o resto da região. Segundo, de facto, aquilo que nós herdamos do Nuno, por força daquilo que era a região na altura em que ele começou o projeto, de facto julgo que da parte dele foi bastante pensado em não querer que os vinhos dele tivessem denominação de vinho verde DOC. Nós, quando chegamos à Covela, alteramos isso, porque de facto todos nós, de alguma forma, temos realmente muito orgulho em pertencer à região dos vinhos verdes e não renegamos nem negamos as nossas origens. E, portanto, o que acontece, e neste caso e nesta altura, neste momento, é que, de facto, nós não queremos que as pessoas se sintam, de alguma forma, não vou dizer defraudadas, que se calhar não é o adjetivo mais indicado, mas queremos que as pessoas percebam que na garrafa que vão abrir ou que vão levar para casa, e neste caso é mesmo uma questão de percepção de quem compra a garrafa na prateleira da loja, de uma garrafeira, etc., é de facto perceberem que o perfil daquele vinho que vai ser aberto e vai ser provado cai um bocadinho fora daquilo que é, eu não sei, eu ainda não consigo arranjar um adjetivo para isto, mas se conseguirem, por favor, ajudem-me, porque vai ajudar muito à minha tarefa e ao meu trabalho, mas são vinhos que não são tipicamente aquilo que as pessoas estão à espera que seja o chamado vinho verde. Eu tenho, a minha função é até bastante mais o mercado internacional, o mercado de exportação, que o mercado nacional, e de facto, até no mercado internacional, o que se nota por força do turismo e das pessoas que nos visitam todos os anos, infelizmente não agora, mas voltarão com toda a certeza, é que de facto aqueles vinhos verdes, o vinho verde que provam aqui em Portugal, depois, quando nós apresentamos os nossos vinhos Covela, em feiras internacionais, em provas até para particulares e clientes dos nossos importadores, de facto cai um bocadinho fora dessa tipicidade e daquele perfil que eles estão habituados, e às vezes é um bocadinho difícil explicar-lhes porque é que o vinho não tem gás. Mas não tem gás. Mas eu lembro-me que o vinho verde que eu bebi lá tinha gás, era fizzy, pois, mas nós não utilizamos. Ok, e os vinhos são secos, são muito secos. Sim, nós, portanto, a fermentação ocorre até ao ponto possível de ocorrer e, portanto, nós não temos muito açúcar residual nos vinhos. Portanto, é um bocadinho difícil nós explicarmos isto, e daí esta decisão que nós tomamos de não colocar no rótulo, no frontal, a denominação de vinho verde, não porque temos vergonha ou porque não queremos, não, é uma questão também das pessoas, de percepção do consumidor, não estar à espera, já não ter uma percepção, mesmo que seja inconsciente, de que vão beber ou provar um vinho
que tem aquelas características que grande parte deles, forçosamente, diria que estamos todos de acordo nisso, vai provar quando pede aqui um vinho verde em Portugal, numa esplanada, um restaurante, seja onde for. Espero que tenha respondido à sua questão. Obrigado. Eu é que agradeço. Agora toca a mim, não é? Então é assim, eu estou de acordo com o que o Vítor disse, mas eu podia pôr mais ênfase. Não temos vergonha de pertencer à região do vinho verde, mas ainda hoje se começa a continuar a comunicar o vinho verde como um vinho de baixo grau alcoólico, fresco e de verão. Pá. Nós não temos vinhos assim. Por exemplo, eu pertenço a uma sub-região, não sei a meu caso, por isso é que há sub-regiões. Eu não gosto de chamar sub-regiões, nós somos uma região dentro de uma grande região. E somos regiões diferentes. Eu não me posso comparar com a região do Vítor, eu por acaso já lá trabalhei e conheço perfeitamente, e conheço aquilo. Mas conheço perfeitamente os vinhos, não podemos comparar um avesso a um alvarinho, podem ter muitas coisas em comum. Então eu tenho que fazer ênfase que eu sou, e agora mais um alvarinho, eu sou um alvarinho da região Monsanto-Melgaço. Há alvarinhos muito bons de Baião, há alvarinhos muito bons de Basto. Eu não estou a pôr isso em causa, mas o meu alvarinho é da Monsanto-Melgaço. Eu, no meu rótulo, e quando digo meu, eu falo nas coisas como se fossem minhas, eu só sou o enólogo, mas a região, eu ponho sub-região Monsanto-Melgaço, ou Monsanto-Melgaço só, que já nos permitem pôr só Monsanto-Melgaço no rótulo. Identifico-me como Monsanto-Melgaço. No contrarótulo ponho, claro, rótulo, ponho vinhos verdes. Mas eu não me identifico com a maior parte dos vinhos verdes, tal como o Vítor, eu não me identifico com os vinhos demasiadamente açucarados, com o gás, pá. Eu se quero gás, faço um espumante. Ou então, no pior dos casos, faço um petnet. Não ponho gás, para isso temos outras coisas, não vale a pena passar a publicidade, não é? Que são vermelhas, mas coisas que eu não bebo. Não me identifico, eu tenho, por exemplo, eu chego lá fora, é verdade que dizem um vinho verde, por exemplo, como há pouco apontei o portal de 25 anos, eu ponho à prova um 25 anos e as pessoas perguntam-me de onde é. Verde? Não é verde. Eu digo, verde não, é da região do vinho verde. Porque até aí a região do vinho verde também implica vinho verde, não é? Nós somos uma região de vinho maduro, como todas as outras. As uvas estão maduras, vendimamos maduro, somos verdes. Tivemos outras conotações? Claro que sim. Hoje somos verdes porque temos verde. É chegar lá fora, porque tem chovido, nós temos uma praga chamada erva, que é uma coisa impressionante, está tudo verde. Tudo verde. Neste momento até os montes estão mais amarelos pelas meias das gestas, mas nós não temos vergonha. O que nós temos, vergonha, tenho muito gosto em ser do vinho verde, e ainda há pouco disse que o vinho verde é a melhor região de brancos do país. Claro que há grandes brancos no Douro, há grandes brancos no Alentejo, mas é muito mais fácil encontrar um grande branco no vinho verde que encontrar noutra região qualquer. Mas também é bom e é fácil encontrar um vinho que não diz nada, e que simplesmente é gás, simplesmente. E depois não se passa essa mensagem, o que é o pior, não é? Se passassem a mensagem de outros vinhos, mas não, ainda se continua a passar e passa-se num outdoor e vê-se vinho verde, quase diz fácil, ou beba fresquinho. Não é assim. Há grandes vinhos brancos para beber no verão, no inverno, na primavera, em todas as épocas, eu acho. E o Albrinho está dentro disso. Claro que estamos ali. Quando eles mudarem isso, nós poremos vinho verde, mas eu quero que eles me identifiquem como Monsanto-Melgaço. Se eu fizer um alvarinho ou for comprar, eu se fizesse um loureiro e a uva for de... Eu não tenho aqui loureiro, é permitido, mas não temos. Loureiro aqui não é uma casta que se dê bem. É oriunda daqui, que é impressionante, mas encontrou o Vale de Lima e está no melhor sítio do mundo. Se eu compro lá a uva e vinifico, eu gostava que se dissesse, se eu posso fazê-lo, que diga Vale de Lima. É uva dali. Fui eu que fiz, mas é do Vale de Lima. E o alvarinho é daqui. Comprei-o aqui. Se eu comprar lá fora, eu tenho que lhe chamar regional Minho, que também não estou muito de acordo com essa coisa regional Minho, embora eu seja aqui vizinho do Rio Minho, tenho que ter isso. Agora, vinho verde, não. De momento, eles têm que pensar, a região toda tem que pensar, que por isso temos sub-regiões, Cávado, Lima, se elas estão lá, para alguma coisa é, e então cada um tem que promover a sua região, aquilo que faz. Eu conheço a minha região
não digo como ninguém, que há pessoas que conhecem também o melhor que eu, mas melhor é um bocado difícil, mas também como eu, e gostam da região onde vivem, e eu sou daqui, eu fui nado e criado nesta zona. Eu sairia daqui, ia para Baião, fazia um grande alvarinho, uma trajadora fenomenal, faria, mas gostava que se chamassem Baião. Eu também fiz o monocasta a avesso, a primeira vez que cheguei à firma onde trabalhei, e adorava aquele vinho, mas gostava que fosse Baião, região Baião, era de Baião, o avesso era dali. Nós seja, temos que temos acabar saber disso. É temos simples. que acabar a sessão, que estamos já a exceder largamente o tempo que estava previsto para isto. Eu chamo a atenção de uma coisa, quer vocês queiram, quer não queiram, os vinhos são da região demarcada do vinho verde, não é? Mas nós não negamos isso. Pode custar isto a muita gente, mas os vinhos todos de que falámos pertencem a essa região demarcada do vinho verde. São vinhos verdes. Agora, se quem não concordar com isto, tem que lutar junto das instâncias oficiais para que isto deixe de ser assim, não é? Mas para já é. Foram intervenções extraordinárias, não é? Na Quinta da Covela, eu só queria aqui, que não se falou, e acho que a nossa confraria tem sempre preocupações culturais. A vossa quinta passou por lá o Manuel de Oliveira. Falou nisso, mas não falou assim muito. E o Manuel de Oliveira, aliás, a quinta veio a ser mulher dele, não é? Exatamente. O sogro, o futuro sogro, não queria que o Manuel de Oliveira casasse com aquela senhora. Isso está escrito no vosso site. É verdade, é verdade. É verdade. E ele, portanto, para enfim, mostrar que também gostava do vinho, comprou uma quintazinha ao lado, Quinta das Turquesas, salvo Tal e erro, qual. Muito e bem. depois uniu-a à Quinta da Covela. Da Covela. É tudo da Quinta da Covela. Certíssimo. Oliveira é uma referência brutal para nós e muito perto da vossa quinta, também, embora isto não esteja cientificamente provado, há Tormes, enfim, pelo menos da fama não se livra, por ali passou o Essa de Queiroz. Portanto, muito perto da vossa quinta, há dois nomes extraordinários da nossa Sim, quinta. aliás, nós estamos a produzir o vinho de Tormes também, não é? Vocês vendem vinho de Tormes, que aliás é bem bom. Vocês fizeram duas exposições extraordinárias, o Bel Codesso e o Vítor Mendes, vocês temos que lhes agradecer muito. É um prazer. Desculpem eu ter agora usado da palavra, mas é que a malta começa a falar do vinho e nunca mais se cala. É cedo. É quase há 2 horas. Penso que as pessoas estiveram agradadas de ouvir isto. E mais ainda quando o professor Zé Maia Marques também nos brindou com os provérbios da cultura popular, de que nós acabamos por beber. Houve uma notícia no início disto, do nosso Ralph, que a esposa teve um acidente bastante grave. Felizmente parece que eu acho que ela estará melhor, disse ele, e se Deus quiser ela vai se recompor ao nosso amigo Ralph, que nos acompanha quase todas as semanas. Obrigado. Ele e o professor também, Virgílio Loureiro, e o professor Marcos Cardoso. Eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa mais, mas olhem que nós já estamos aqui há 2 horas. Doutor Mário Correia, posso só dizer uma coisa que era mais importante? Eu ia passar a palavra assim, Gonçalo. É uma coisa muito simples. O Abel falou há bocadinho no Couto de Mamoelas. E eu acho que é justo aqui dizer uma coisa que eu vou dizer porque o próprio não ia dizer, mas eu vou dizer. O doutor José Augusto Maia Marques, um dos trabalhos que fez, foi o inventário arqueológico do Concelho de Monção. Fez escavações no Concelho de Monção. E por isso, talvez ele nos possa também falar um bocadinho, se ele quiser, agora no final, sobre essa experiência. E, portanto, juntando aqui, neste caso, a um dos interventores que acabou de usar da palavra, esta importância também da arqueologia na toponímia e na paisagem. Ele vai falar com certeza. Eu só vou dizer 2 coisas. A primeira é que concordo que o Couto de Mamoelas
é, para mim, um dos melhores espumantes portugueses. É muito difícil dizer isto, mas pelo menos do Alvarinho, sem dúvida nenhuma. E outra coisa é que eu acho que o Alvarinho de Monção, nomeadamente o Alvarinho que é cultivado quase em cima do rio, que é cultivado nos terraços quaternários, onde nós vimos todo aquele xisto, perdão, todo aquele cortezito e as aluviões. Eu acho que eu não percebo nada de vinho a esse nível, mas acho que é um milagre. É um milagre da natureza. Como é que se pode ter um vinho tão bom, cujas cepas têm as suas raízes no meio de seixos rolados e no meio de aluvião, que até em certos sítios a própria aluvião é extremamente pobre. De maneira que eu acho que, de facto, Monção é uma região dos deuses, em termos vinícolas, é uma região dos deuses, sem dúvida nenhuma. E muito obrigado pela sua apresentação, muito obrigado também pela do Vítor e, sobretudo, também pelos comentários do professor Virgílio Loureiro, sempre assertivos. Abel Rodrigues, eu também achava que o Couto de Mamoelas disse-me que era o melhor vinho, é dos melhores. O senhor não concordou. Mas olha, que o senhor não se esqueça que é o produtor desse vinho, pá. Opa, modéstia à parte. É assim tão Dizem, mal. mas eu queria fazer melhor, ou melhor, quero fazer melhor. E eu acho que vou fazer melhor. É para isso que trabalho, não é? E digo-lhe, eu vou dizer uma coisa então agora, que é assim, quando se começou a fazer espumante de Alvarinho, toda a gente, e gente muito conceituada, não vou dizer o nome, mas gente que tem muito mais nome no mercado que eu, dizia que o Alvarinho não era uma casta para espumantizar. Isso foi-me dito, e um dos meus mentores, tenho dois, um deles dizia-me que é impossível. Isso não é bom, é muito aromático, os vinhos querem-se neutros para fazer espumante. E eu, um dia destes, fui a uma quinta muito grande, que é para vocês saberem quem foi, muito grande, que existe aqui em Monção, plantada há pouco tempo, para ver os perfis de terra aqui para a minha sala de prova. E então levei uma garrafa fresca, eu não gosto de mãos a abanar para nada nenhum, levei uma garrafa fresca de Couto de Mamoelas e servimos. E ele virou-se para mim e disse-me, um grande vinho, estás de parabéns. Eu até disse um palavrão, mas não vou dizer. E eu disse-lhe assim, para quem achava que isto não podia ser espumantizado, muito obrigado. Essa é as coisas que a mim me dão, diria, gosto, prazer, algum prazer, porque eles diziam isso e eu acho que demonstrei, eu e outros mais, não é? Mas em todos os sítios que eu faço algum espumante, eu acho que estou a demonstrar que o Alvarinho não é assim tão mau para espumantizar. Fazem-se coisas muitíssimo boas. O professor Barros Cardoso queria dizer alguma coisa que pareceu. Já vamos muito tarde, eu tinha aqui algumas coisas, não vou querer tomar mais tempo aos presentes, queria cumprimentar o professor José Maia Marques, que gostei muito de ouvir naquele livrinho que eu desconhecia, da tipografia rolandiana, e que, enfim, sendo de cunho marcadamente popular, é um livro que é promovido por alguém que é um homem de cultura, não é? Enfim, no século XVIII. E, portanto, quem o promoveu é alguém que, de facto, promoveu outro tipo de obras que a tipografia rolandiana se orgulha de ter publicado nessa altura. Foi um gosto ouvi-lo e, mais uma vez, obrigado, porque aprendi algumas coisas que eu conhecia, outras que, de facto, desconhecia de todo. Também gostei muito da exposição do engenheiro Vítor Mendes, da Quinta da Covela. O senhor grão-mestre já disse tudo acerca desta quinta, nomeadamente da presença do Manuel de Oliveira. Eu sintetizava um pouco aquilo que disse desta forma. Aquela quinta foi o dote para casamento do Manuel de Oliveira. Ou seja, como disse bem, se não fosse a compra daquela quinta da Covela, provavelmente não teria casado. Ainda por cima com uma conterrânea minha. Eu nasci em Godinho, que era proprietária da casa, da Quinta das Casas Novas, em Godinho, uma quinta histórica do Douro,
pertenceu à família Almeida Carvalhais, que o professor Maia Marques conhece bem. Não é? Maria Isabel, não era? Portanto, claro que ali se fazem vinhos digamos, de transição entre uma região e a outra, e os vinhos do Paço de Teixeiró são, digamos, são a prova de que há semelhanças, como os brancos da Quinta do Coto, que também se parecem muito com aqueles que É verdade, a é bem Quinta verdade. ela atualmente promove. Gostei imenso de ouvir o engenheiro Abel Codesso, que eu não tinha o prazer de conhecer, sobre os vinhos da sua região, como lhe quer chamar, de Monção Melgaço, e gostei particularmente da intervenção destes dois participantes hoje a falarem dos seus vinhos por uma razão muito simples. Me veio ao espírito um dizer daquelas conversas de circunstância que vamos tendo ao longo das nossas existências, com o autarca do Val do Lima. Não vou dizer o nome, como é evidente, mas que visitado por uma, suponho que antiga ministra da Agricultura, de nome Assunção Cristas, que suponho que também é confrade do vinho verde, não é, senhor? Pronto. Quando lhe deu a provar vinho, naturalmente, da região dos vinhos verdes, ficou muito admirado porque ela lhe perguntou: olha, é verde ou maduro? E não digo mais. Muito obrigado a todos. Sr. Gonçalo, acaba-se a encerrar esta sessão, faz favor. Eu acho que o professor Barros Cardoso acabou de o fazer da melhor maneira e muito melhor que eu. Queria lhe agradecer muito pela genial intervenção mais uma vez. Meus caros, foi uma tarde extraordinária, muito obrigado. Foram ensinamentos preciosos, ainda bem que isto fica gravado para que outros possam também usufruir. E permitam-me uma palavra muito especial ali ao nosso querido Ralph, que é um confrade muito especial e um grande amigo. Ralph, um grande abraço para ti e para a tua mulher nesta hora. Obrigado a todos. Um abraço. Até à Um próxima. abraço, até breve. Um abraço. Até breve, então. Obrigado, até breve. Obrigado. Obrigado. Senhoras, estamos aqui a 2 a 8 dias, não se esqueçam. E Sim, então, sim. Obrigado. daqui a umas 2 ou 3 horas já têm lá a gravação no YouTube e no Facebook. Eu estava aqui em distanciamento. Está aqui o professor. Oh, caro chanceler, viva! Não, distanciamento. Está aqui, Um abraço, um abraço. Um abraço a todos, muito obrigado. Pois. Abraço. Ninguém abriu uma garrafa, senhor Obrigado. grão-mestre. Eu estava à sua espera. Opa, hoje eu tinha aqui, mas depois da sua intervenção inicial, pai, nem tive a lata de abrir. Até à Olá. próxima. Até à próxima. Boa tarde Até a todos. breve, amigos. Até breve. Obrigado. Obrigado a todos.